Olá, estamos de volta. Nós vamos observar então agora aquilo que seria, vamos dizer assim, não só da língua portuguesa, mas particularmente da língua portuguesa aplicada em concurso público. Então aquilo que não é que você sabe mais ou menos. Além de saber, além do normal, além dos outros, né, usuários da língua portuguesa, além de saber mais que eles, você tem aquilo que nós chamamos de experiência. Você já resolveu 20 questões com aquele tema. Você já pegou o clima da prova, tudo bem? Então é saber estudar, não é estudar tudo. Quem estuda tudo, às vezes não estudou nada. Você tem que sentir que alguns assuntos são muito recorrentes. São com eles que eu começo a estudar. Até chegar nos detalhes que não caem, na parte supérflua, no caviar, né? Escargot, primeiro tem que fazer o arroz e feijão. Né? Faça o básico, depois o sofisticado, ou o raro, ou o incomum. Tá bem? Então, nesse momento, a hora que você olha o eu, o me e o mim, há todo um embasamento teórico por trás disso. O professor fez uma novelinha aqui, falou do Bentinho, chifrado ou não chifrado, tal, né? Caso reto, caso oblíquo, para você entender que há uma lógica para isso. Né? Os nomes que vieram do latim tem toda uma razão para ser uma razão bonita, né? Que vai nos ligando a um lado cultural. Isso que é bacana, né? Você se prende a um fio que não é o português do Brasil 2012. Você cria uma relação maior. Tá legal? Temos o tu, o te e o ti. E até aqui a coisa é bacana. Até aqui a coisa funciona bem. Vou até passar um risco aqui para vocês entenderem. Ó. Você está numa fase narcisista, você não diz, eu me amo? Claro, né? Você olha para si, geralmente a pessoa está bem, né? Por dentro e por fora, se olha no espelho, aquela coisa gostosa, você, né, tem vontade de se abraçar, se beijar, mas passa rápido, né? Passa rápido. Você poderia dizer também, eu amo a mim. Tá legal? Ah lá, são os pronomes chamados oblíquos. Caso oblíquo átono, caso oblíquo tônico. Então eu sempre vou ter essa dupla face. Ou eu uso um, ou eu uso o outro. Tudo bem? Sendo que um sempre está preso ao verbo. O a mim não. O a mim eu poderia trazer aqui. Né? A mim eu amo. Poderia deslocar. O me não. O me é ao redor do verbo. Só ao redor do verbo. O a mim, ele já pode aparecer em qualquer lugar. Ele é livre. Tá bem? Aqui, você olha para si e se satisfaz. Porém, quando você para de olhar o teu umbigo e começa a olhar o umbigo de alguém, essa é uma das sensações mais lindas que o ser humano conhece. Né? Quando você olha para alguém e diz, eu te amo, começa uma fase completamente diferente. Às vezes, a cor do batom que seduziu passa a ser uma cor, a partir de então, provocante. Ei, mas onde você vai com essa boca pintada desse jeito? Né? A face do começo, linda e perfeita, começa a receber muita cor, muita pintura. Onde você vai com essa cara aí? Vai trabalhar no circo? Está parecendo uma palhaça? Né? O problema da paixão é que ela cria uma ilusão maravilhosa. Mas depois vem o amor, vem a convivência, às vezes vem a amizade. Né? A hora que a face virou cara, a hora que você está apaixonado, você fala, nossa, Deus fez o seu rosto, né? Detalhe por... A hora depois de 10 anos de convivência, vai lavar essa cara, né? A hora que virou cara, é porque a coisa já caiu, né, no senso comum. Então aqui, ó, eu te amo e eu amo a ti. Você percebe que é uma matemática. Não tem o que descobrir. Né? Há uma contabilidade ali que não tem como errar. Tá bem? E agora você começa a amar o outro, né? A segunda pessoa. É sensacional. O amor é tão forte nessa hora que você tenta aprisionar a pessoa. Né? Tenta tomar posse. E a ideia de objeto aqui é perfeita. Tenta transformar a pessoa, que é, vamos dizer assim, né, uma pessoa íntegra, que tem lá as suas vontades, num objeto. Né? É uma das piores coisas que tem. Onde você foi? O que você fez?
dá seu celular para mim, começa todo, né? Aquela busca e apreensão, só, puxa vida, né? É isso que é amar, né? É isso que é amar. Daí vem a terceira pessoa, gente. Então, se você está seguindo aqui, ó, faça um risco, como se fosse a linha do Equador, sabe? É uma divisão bem categórica do mundo. Você está passando uma linha do Equador aqui, ó. Você olhou para o me e olhou para o te, olhou para o mim, olhou para o ti, e foi sensacional. Agora vejam a terceira pessoa, ó. Ela, ele, ok? Ela, ele, né? Colocando primeiro ela, mantendo o cavalheirismo e colocando as duas pessoas. Aqui não dá para colocar o eu homem, o eu mulher. Aqui dá, né? Então, normalmente, quando você estudou lá atrás, era só o pronome ele, bastava, né? Soberano. Hoje, com a mulher tomando frente do jeito que está, dominando tudo, olha lá, temos que colocar o ela aqui para marcar a presença das mulheres, né? E daí você tem o pronome se e o pronome si. Agora, vá lá, troque o me, troque o te e coloque. Eu se amo. O que você achou? Ficou bacana? Eu se amo? Olha lá, o amor está enlouquecendo a pessoa, né? Ah, eu se amo muito. Não, não existe, não é? Eu amo a si. Ah, pode parar. Isso não existe na língua portuguesa. Apesar do brasileiro estar tentando desenvolver no pronome se um uso universal. Todo mundo já ouviu outro falando, né? Eu já se lavei, eu já se troquei. Todo mundo já ouviu isso, né? Isso é um fato notório. Quando usar locução verbal, então, aí é certeza. Ah, vamos se trocar. Sacaram lá? Isso é universal. Ah, vamos se vestir. Isso aí virou. Ainda mais se tiver numa situação perigosa, né? Alguém chegou na hora errada e você tem que sair correndo. Quem que vai dizer vamos nos trocar? Imagina, né? Sacaram que o pronome se está invadindo as outras pessoas. Está invadindo eu, está invadindo nós. Tá bem? Então não é estranho se a pessoa com quem você convive um dia chegar e disser assim, ó, nós se amamos muito, sacaram? E tem que amar bastante, né? Para ir suportando essas declarações, tem que se amar muito, sacaram? Conclusão, pronome se e o pronome si na língua portuguesa não é assim que se usa. Já deu para sacar. E aí começam os problemas. O pronome se e o pronome si não é assim que funciona. Tá bem? Enquanto eu digo, eu me vi, tu me viste, ele me viu, você não pode fazer o mesmo com o pronome se. O pronome se, ele vai sempre atuar na terceira pessoa. Ele não atua nem na primeira nem na segunda. Sempre na terceira pessoa. Indeterminando, apassivando, refletindo, mas sempre na terceira pessoa. Só na terceira pessoa. O pronome si, somente reflexivo. Ela feriu a si própria. Ela só fala de si. O pronome si é exclusivamente reflexivo. Sacaram? Surgiu um problema aí. Daqui a pouquinho nós vamos resolver esse problema. Vamos ao pronome nós, que tem aqui o pronome nos, e não tem aqui, ó, o pronome do caso oblíquo tônico. Então observem, se você diz, por exemplo, imagine que você está lá na origem do português, hein? Ela nos viu. Ela nos viu. Pronome do caso oblíquo átono, ok. E se você fosse usar o tônico, como que você diria para mim? Ela viu? Ah, todo mundo diria tranquilamente, ela viu a nós. Conclusão óbvia.
pegar o pronome do caso reto e alugar-o para o caso oblíquo tônico. Sacaram? O pronome do caso oblíquo está lá, o pronome do caso reto está aqui, formando o mesmo. Então eu posso dizer, nós estudamos, em que o nós é o sujeito da frase. E você pode dizer, ele estudou. Estudou a nós, sendo que o a nós é o objeto do estudo. O nós, então, ele começa a ter uma dupla vida. Começa a ficar meio anfíbuo. Pode ser tanto sujeito como complemento de um verbo. Sacaram? E essa lição não nos foi passada. Essa lição não existiu na gramática. Ninguém conta isso para nós. Que o nós é sujeito, mas é também complemento do verbo. Ele gosta de nós, ele concorda conosco. Ele discordou de nós. O nós funcionando como complemento. Ele crê em nós. Ok? O nós, então, vai preencher esse lugar. E é isso que vai acontecer com o vós também. Porque você tem o vos, mas não tem lá o pronome do caso oblíquo tônico. Não existe o pronome vi, nem o pronome vim. Não tem. Aqui seria um lugar vazio, preenchido pela forma vós. Ele falou de vós. Ele crê em vós. Isso ninguém mostrou para mim. Quando eu estudei, nunca sabia disso. Que o nós estava aqui e estava lá. Perfeito? E por fim, eles, que vão trazer os pronomes se e si, que são também muito problemáticos. O se só atua na terceira pessoa, o si só atua como reflexivo. Pronto. Vamos ver qual foi a saída encontrada pela língua portuguesa. Vamos lá. Se você diz para mim assim, ela ama a mim. Ok. Ela ama a ti. Ok, perfeito. E se ela ama Maria? Como vai ficar ali? Professor. O que eu vou usar? É que aqui eu já comecei mal, né? Vamos colocar aqui, Vamos colocar assim, O homem, sujeito, ama a mim, ama a ti, ama a Maria. Como ficaria? O brasileiro vai dizer assim, O homem ama Maria, o homem ama ela, adora ela, vê ela, sacaram? É assim que nós usamos no dia a dia. Então procurem perceber que é aqui que está o problema dos pronomes. Você chegou ao problema. O nós, o problema estava aqui, mas você vai administrar. O nós pode ser sujeito, pode funcionar também como complemento. Nós saímos, sujeito. Ela gosta de nós, objeto indireto. Funciona aqui e funciona ali, e a vida vai continuar numa boa. O problema está exclusivamente na terceira pessoa. Então, primeiro fato, aprender a lidar com a terceira pessoa. Por quê? No lugar do pronome se, vão aparecer os pronomes o, a, lhe, os, as e lhes. O que era um pronome se, temos agora 6 pronomes. O, a, os, as, lhe, lhes. Na realidade, são 2 tipos de pronomes. Mas já começou a confusão aí, Sacaram? No lugar do pronome se, vai ter que ser usado o, a, os, as, lhe, lhes. Eu não posso dizer, eu se amo. Eu vou ter que dizer, eu a amo, eu o amo. Sacaram? Eu não posso dizer, eu se obedeço. Né? Eu se obedeço é conversa de doido. Eu vou ter que dizer, eu lhe obedeço.
Né? Então aí começam os primeiros problemas dos pronomes. Por isso que a diferença entre eu e mim já é fichinha, perto do uso do olhê no português. Sacaram? Saber usar o eu e o mim é muito fácil, perto da operação que você vai ter que fazer entre o o e o lê. E o que é pior? O pronome se, você não pode sair usando, né, a qualquer lugar. O pronome se é só reflexivo. No lugar do se, nós vamos seguir a metodologia. Pronome do caso reto alugado para o caso oblíquo. Vamos pegar o ela, ele e trazer para cá. Pronome ela, ele, elas, eles, funcionando aqui no caso oblíquo tônico. Tá bem? Mas vamos reforçar isso daí, ó. Daqui a pouco eu retomo essa frase aqui, ó. O caso oblíquo tônico é o caso dos pronomes que virão sempre com preposição. Isso ajuda a intimidar, né? Ajuda a diminuir os problemas. Porque com a presença da preposição, isso marca melhor a não função de sujeito. Não é? A não função de sujeito. Lá preposicionado, vai me ajudar a entender. Ok? Esse sim é o caso completo dos pronomes pessoais. Eu nunca vi nenhuma gramática, nenhuma aula em que o professor tenha me ensinado, inserindo essas desgraças aqui, ó. É esse que é o grande problema, ó. O surgimento do caso reto no caso oblíquo. Tudo bem? É isso que ninguém fala para nós. Ninguém nos avisa. Né? E aqui, vocês já estão sacando um problema que nós vamos ter no português. O pronome se só atua na terceira pessoa. Então, quando eu tiver que usar de outra forma, serão os pronomes ou a, os as, lhes que aparecem no lugar do pronome se. Está desenhado o problema. E o problema, vocês podem ter certeza, terá, vamos dizer assim, mais intensidade na terceira pessoa. Então, estudar pronome pessoal. Estudar pronome pessoal da terceira pessoa. E os pronomes do caso oblíquo átono vão exigir muitas informações. Pronto. Agora você focalizou. O que é estudar pronome pessoal na língua portuguesa? Entender a origem do caos. Como que o caos aflora. Não é? Depois, focar o lugar. O lugar do problema é a terceira pessoa e o caso oblíquo átono por causa do regramento da colocação pronominal. Né? Pronome átono vai ter uma miudeza de regrinhas e aí você tem, né, lá, a administração disso daí. Ok? Como diria Nelson Rodrigues, essa é a vida como ela é. Então aí você começa a enxergar os problemas da língua portuguesa. Tá bem? Por que que nós nos confundimos tanto? E ó, lembrem que eu disse, ó, passe um risco do eu, tu para baixo. Separa o eu e o tu, porque o eu e o tu são pronomes que estão acima da língua do Equador. Passou a linha do Equador, você não vê a linha do Equador e vê assim o clima mudando, né? Acima do Equador, países frios, países, vamos dizer assim, né? Servem para dançar valsa, né? Valsa, gente, eu até levo minha mãe para dançar. Valsa não tem sacanagem, uma coisa bonita e tal, mas passou a linha do Equador, começa forró, lambada, sacaram? É aquela coisa que você sente assim, você fala assim, ó, de quem que é aquela perna? A hora que você olha para o conjunto da obra e não consegue entender de quem que é aquela perna, é porque a dança está muito erotizada. Né? É uma perna aqui, outra lá, aquela coisa confusa. A linha do Equador que é o problema. Pronomes que estão aqui também estão lá. Aqui começou uma certa bagunça. Coisa que não ocorre aqui em cima. Aí você entende por que que o eu e o mim são tão sacrificados na língua portuguesa. Porque eles não têm essa dupla vida que aqui temos. Por isso que o brasileiro joga o eu para lá, o mim para cá. Porque é isso que ocorre aqui, ó. Só que com o eu e com o mim não tem. Aqui é uma coisa ortodoxa. Aqui é uma coisa canônica. O que é sujeito, o que não é sujeito, não é sujeito.
Aqui embaixo não. Aqui as coisas já se misturam e você não consegue dizer bem o que é um, o que é outro, pelo menos com os olhos. Por isto que a diferença só virá quando você fizer a análise sintática. É aí que as diferenças vão se aflorar, tá bem? Mas observem que pronomes que estão aqui, funcionando como sujeito, aparecem lá também como complemento. O eu e o tu não. O eu e o tu, o que é sujeito é, o que não é sujeito não é. Por isso que nós temos que passar essa faixa separando esses dois mundos, tá bem? E vamos observar então o que acontece a partir daí. Vamos lá. Primeiro problema então, você já deve deduzir. Quando eu olhar para um pronome, como o pronome me, vamos dar um primeiro olhar, ó. Pronome como me. Tudo bem? Primeiro problema óbvio, gente. Esse pronome vai ter uma forma, várias funções. Mas isso não cai em prova. Sacaram? Então eu diria assim, ó, um dia isso começa a cair em concurso também. Porque é uma coisa extremamente difícil. Numa frase como, ela me viu. Você olhar para o pronome me e chamá-lo de pronome pessoal. Caso oblíquo átono. Isso aqui, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai saber. Né? Ah, é um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Todo mundo sabe. O problema é você dar a função sintática dele. A parte morfológica, uma criança logo vai saber. Né? É só pegar a tabelinha e localizar. O problema é dizer, ó, qual a função sintática do me? Então é aí que você tem que entender que o verbo é transitivo direto. Quem viu, viu algo, viu alguém. E nessa frase, o que foi visto é o me. O me aí, representando eu, é o objeto que foi visto. O me é o objeto direto da construção. Sacaram? O dia que a prova pedir análise sintática do pronome me, aí sim é muito difícil. Né? Numa frase como, ela me obedeceu, em que você vai ter que aprender que o verbo obedecer sempre é um verbo transitivo indireto. Sempre é um verbo transitivo indireto. E por isso que o me aqui é um objeto indireto. Ah, é um pronome pessoal do caso oblíquo átono, só que nessa frase é um objeto indireto. Esse é um lugar que não tem caído nas provas. Análise sintática dos pronomes átonos. Sacaram a brincadeira aqui, ó? Apesar de ter uma só forma, ele se permite ter várias funções. Esse é um lugar bacana para cair na prova. Não tem caído. Não é uma matéria que a prova trabalhe. Tá bem? Eu diria que daqui a uns 2 anos isso vai ser matéria-prima, né? Naturalmente usada. Tudo vai dificultando, isso também vai cair na prova. O que eu aconselho o aluno? Passe o quanto antes. Não espere essas dificuldades. Passa antes, pô. Né? O aluno fala, professor, eu preciso estudar. Não, passa antes, porque não tem caído. Mas você já está sacando, né, que um pronome como esse é especial por causa disso. E olhem que bacana numa frase como essa. Ó. Ela me roubou a ideia. Quem que acerta uma coisa dessa? Olha que bonito, né? Se olhar para o me e dizer, ah, professor, é pronome pessoal do caso oblíquo átono. Parabéns. Mas o que é esse me aí na frase? O que é esse me? Ah, é o dono da ideia. Ela roubou a minha ideia. Esse me se equivale a dizer a minha ideia. Quando o pronome me vira um pronome possessivo, você tem que entender que não é complemento do verbo. Apesar de estar aqui do ladinho do verbo, grudado no verbo, porque ele só vive nesse lugar, ao redor do verbo, a hora que você quebra e reencaixa, ele se encaixa aqui, ó. Ele não está complementando o verbo. Ele está dando o dono da ideia. E por isso esse me é um adjunto
adnominal de posse. Ora, com me dá uma ideia de posse, ele é um adjunto adnominal de posse. E sacaram, ó, quem que acertaria isso aí na prova? Zero. Ninguém acerta. A análise sintática do pronome me é aí que a prova pode ganhar qualquer candidato. Muito difícil de acertar. Tá bem? Por isso você tem que entender o que cai do pronome me, professor. Quando cai na prova, o problema do pronome me é o lugar em que você vai colocar. Não é a função sintática. Tá bem? O que cai numa prova não é a função sintática. É onde você vai colocar. Antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Isso é muito fácil. Daqui a pouquinho nós vamos aprender. Então agora observando o grande problema e aquilo que tem caído nos concursos. Vamos lá. Lá atrás eu coloquei a seguinte frase, ó. Eu amo. Então, né, lá, seguindo aquele roteiro que nós vimos lá, eu me amei, depois eu te amei, e daí chegou o amor a uma terceira pessoa. E daí nós temos que dizer, eu se amo, ou eu amo a si, seria um erro gravíssimo no português do Brasil. Não é? É aquilo que seria considerado erros gravíssimos da língua portuguesa. Você está na terceira pessoa. Na terceira pessoa agora são os pronomes o, a, os, as, lhe, lhes. Aí começa o problema. O que era um, agora são dois no mínimo. É o o versus lhe. É a turma do o, a. Os, as versus a turma do lhe, lhes. E qual vai ser a diferença entre eles? A diferença vai ser a função sintática. Então, o que no pronome me a prova não vem me perguntando, aí eu vou ter que decidir. Porque o, a, os, as representam objetos diretos. E o lhe, lhes representam os objetos indiretos introduzidos pela preposição a, que me trazem a ideia de destinatário. Ah, então tá aí. O pronome lhe no português, ele é delicado, ele é sensível, não é para ser jogado em qualquer lugar. Ele representa um tipo de objeto indireto. Ok? Por isso que nessa frase aqui, ó, o verbo amar é verbo transitivo direto. Então, o pronome correspondente não é o pronome lhe, lhes. Quem ama, ama alguém. Então, eu tenho que usar o a, os, as, de acordo com a pessoa, de acordo com o número. Então, aqui eu vou dizer, ó, eu a amo, porque representa o objeto direto. E se eu fosse usar o pronome do caso oblíquo tônico, que agora eu tenho que ter aquela dupla na cabeça. Toda hora eu vou poder usar o átono ou o tônico. Seria eu amo a ela. Sacaram lá? É o pronome ela emprestado, mas com preposição. E daí vira o objeto direto preposicionado. Você pode dizer eu a amo ou eu amo a ela. No dia a dia o brasileiro fala eu amo ela, né? Amo ela. Moela está errado. O correto é eu amo a ela. Tudo bem? Então nós estamos em cima do problema. Essa é a hora de higienizar tudo o que nós fizemos, acender as luzes e lidar com essa realidade. Por que cai isso na prova? Porque você tem que saber análise sintática. Senão você não consegue usar o pronome o e o pronome lhe no português. Tá bem? Chegamos ao problema. O pronome me, você usa e não tem a preocupação. O pronome me não tem preocupação. Você diz aí, ó, ele me ama, ela me ama.
Não importa o lugar que você coloque, aí, ó, ele me obedece. Sacaram lá? Isso me pertence. Não tem problema. Agora, se nós trocarmos a primeira pessoa pela terceira, passa um risco aí. Diga assim, ó. Ele ama Maria. Ao trocar Maria por um pronome, por ela ser o objeto direto, é que fica ele a ama. Ok? Então o pronome me não tem como errar no português. O pronome que eu posso errar é o pronome o ou o pronome me. Na frase, ele ama, perdão, ele obedece a Maria. Esse a aqui só preposição, né? É um uso formal. No uso formal eu não coloco o artigo, daí a crase vem para cá. Nós temos aqui um verbo, né, lá, que é verbo transitivo indireto. A Maria é objeto indireto. Por isso que fica, ela lhe obedece. A filha obedece a Maria. Ela, a filha, lhe obedece. Para eu usar o pronome lhe no português, ou usar o pronome a, dependeu de uma competência prévia, de eu fazer análise sintática, de eu conhecer o verbo amar e o verbo obedecer. O verbo amar é VTD, o verbo obedecer é VTI. E isso vai agora, né, ser exigido antes do uso do pronome. Pronome me não. Pronome me você vai soltando, você não está nem aí. Não há nenhum pré-requisito, porque só tem uma forma para as funções. Agora, quando você chega no o e no lhe, está aí o problema. Você tem que saber a função antes para usar a forma correta. Tá bem? Então vamos limpar aí o terreno para vocês, enfim, entrarem naquilo que a gente chama de concurso público. Tá bem? Primeiro foco, então, está aí. O problema é que agora eu tenho mais de um tipo de pronome que representa a mesma pessoa. Esse que é o problema. Eu preciso antes determinar o tipo de pronome. E a partir da função, eu chego à forma. Ok? Primeiro problema começa aí. Eu preciso antes saber a função para chegar à forma do pronome correto. Por quê? Porque eu tenho dois tipos de pronomes ocupando o mesmo lugar. Então, a diferença está na função. E a partir da função, eu chego à forma correta. Tá bem? Então, temos o pronome oa, os as, representando os objetos diretos, e teremos o lhes, sendo usado não para todos os objetos indiretos, mas sim os objetos indiretos introduzidos pela preposição a, que trarão a ideia de destinatário, a ideia daqueles que recebem alguma coisa. Sacaram? Então não é qualquer objeto indireto. Por isso, numa frase como eu gosto de Maria, você vai trocar Maria por um pronome. Como que fica? Professor, a minha análise sintática é essa aqui, que de Maria é o objeto indireto. Isso. Só que você nunca vai no português poder dizer eu lhe gosto. Eu lhe gosto não é português. Porque para usar o lhes, a formatação é outra. Aqui você vai ter que dizer eu gosto dela. Aqui só cabe o pronome pessoal do caso oblíquo, não o átono. Só cabe o tônico. O lhe não cabe, o o não pode. Eu gosto dela. Eu creio em Maria. Você fala, professor, Maria é objeto indireto. Parabéns. Objeto indireto. Mas você não pode dizer eu lhe creio. Eu lhe creio
Ou você está matando o português, ou está criando uma língua que não existe ainda. Mas eu lhe creio, não há no português. Entenderam por quê? Ah, porque o lhe é especial, ou melhor, especialíssimo. Então esse pronome do caso oblíquo átono não é uma moeda fácil, não é para sair gastando. Se não dá para usar o átono, por causa das funções, ou por causa da especialização, você pula para o outro caso. Você vai para o tônico. E daí nasce a frase, eu creio nela. Olha o pronome do caso reto sendo alugado para o caso oblíquo. Você vai lá, isso aqui é o caso oblíquo tônico. Se você diz para mim, eu concordo com Maria. Parabéns, Maria aí, ela é objeto indireto, está ótimo. Troca por um pronome. Ah, professor, eu lhe concordo? Não, não existe isso no português. Aí você vai ter que usar eu concordo com ela. Vocês estão vendo o pronome ela, que é do caso reto, sendo, transviado, sendo usado de uma outra forma, lá no caso oblíquo, tônico, sacaram? E não dá para usar o pronome no caso oblíquo átono. Pronome se, jamais. O pronome o é incompatível com a função. O pronome lhe não encaixa, porque ele é especial no português. Tudo bem? Agora, quando você disser para mim, eu mandei flores a Maria, entendendo que esse a Maria é só a preposição a, né? É uma situação de formalidade e eu não estou usando o artigo aqui, é só a preposição a. Flores, objeto direto, a Maria, objeto indireto, introduzido pela preposição a, me indicando o destinatário das flores. Ela é o destinatário das flores aqui, ó. Sacaram? É essa formatação, então, que se eu for trocar a Maria por um objeto, por um pronome, vai ficar eu lhe mandei flores. Eu lhe mandei flores é o objeto indireto na língua portuguesa. Mas que tipo de objeto indireto? E aí, você está fechando o foco e entendendo que é um tipo de objeto indireto. E o pior, que é aquele que vem introduzido pela preposição a, que é a mais delicada, que é a mais difícil, que é aquela que o brasileiro não tem nenhuma intimidade. Temos vários tipos de objetos indiretos, mas o que se encaixa o lelês no português é em um tipo. Aquele que traz a ideia de destinatário é aquele que vem introduzido pela preposição a. Ah, então é aí que vem uma grande e difícil diferença, não é? Porque a base da distinção é a preposição a. É esse que é o grande problema. Por isso que eu tenho que estudar a preposição a antes, entender a crase antes, para daí poder entrar no pronome lhe-lhes da língua portuguesa. Tá bem? Dizer então que eles são pronomes pessoais do caso oblíquo átono, moleza. Você entendeu que a forma correspondeu, lá a essa classificação. Agora, o problema é antes determinar qual das formas usar. E aí você vai ter que ter uma ação sintática. Ter que saber fazer análise sintática. Tudo bem? Então, o primeiro quesito está aqui, ó. Tipo de pronome. Então, nós vamos fazer agora uma questãozinha para vocês sentirem, como que a prova vai trabalhar exatamente nisso. Vocês vão pegar a questão 147 para vocês enxergarem por que isso cai tanto em prova. A questão 147, ela é fácil, rápida e direta. Ela não tem conversa. Ela diz assim, ó.
Meus olhos estão bastante usados. Meus olhos estão bastante usados. Mas não considero meus olhos. Você vai olhar para os olhos e dar a função sintática. Na sequência, as miragens que seduzem meus olhos. Seduzem meus olhos. E não atribuo a meus olhos o poder de alguma autêntica revelação. Tudo bem? Daí o aluno fala assim, mas eu esqueci minha apostila. Não tem problema. A apostila é apenas uma extensão da sua memória. É lá que você está vendo a vida passar. Aqui você está se preparando para viver. Né? Olhar para os meus olhos e olhar para meus olhos hoje, eu espero com toda a consciência que me fez professor, que você consiga distinguir a diferença que há entre os olhos. Sacaram? Entre as duas primeiras e a terceira construção, há uma diferença. E a diferença é olhar para esse A e chamá-lo do quê? Professor, é de A. O A é o A. O que você quer? Né? Não. Você já entendeu que esse A é a tal da preposição. E se você colocar acento grave aqui, você está encerrando a carreira de um professor. O professor faz as malas e vai embora. Né? Colocar acento grave ali seria um crime contra a pátria, contra o idioma. E aí perceba, tudo está se vinculando ao verbo. Considero meus olhos, seduzem meus olhos, atribuo a meus olhos. Tá bem? Tudo aqui você vem e fala, professor, isso aqui é verbo, isso aqui é verbo, isso aqui é verbo. Parabéns, está ótimo. Tudo bem? Já é uma evolução. Só que a prova exige, e aí que está o segredo. Não é apenas identificar a morfologia. A hora que você fala para o considero, verbo, o considerar é um verbo. Não adianta nada, gente. Isso qualquer um faz. É isso que não faz diferença na prova. O que faz diferença é olhar para o verbo considerar e dizer, ele não pode ser verbo de ligação, ele não pode ser verbo intransitivo, porque a coisa considerada está aqui na frente. O que está sendo avaliado está ali na frente. Tudo bem? E não se exige preposição. Eu estou vendo, né? Eu estou vendo que não tem preposição. Por isso, objeto direto. Qual que é o pronome correspondente? Cheguei à função. Então eu já sei que o pronome correspondente, por causa da função, é o pronome os. Você já pode separar aí na tua cabeça. Abstrai o pronome os na cabeça. Você vai tirar meus olhos e vai colocar o pronome os. Depois nós vamos estudar isso. E o não é uma palavra atrativa. Então o correto é dizer, não os considero. Tudo bem? Na segunda frase, as miragens que as quais seduzem meus olhos. Esse é um verbo transitivo. Quando eu falei que é transitivo, já matei o verbo de ligação, já matei o verbo intransitivo. E é transitivo direto, porque não rege preposição. Não há ali preposição. Por isso que é o objeto direto. Ok? E aí você deduziu que por causa da função objeto direto, você chegou ao tipo de pronome. O tipo de pronome vai para a tua cabeça, é o pronome os. Vou tirar meus olhos e vou colocar o pronome os. E daqui a pouquinho nós vamos ver que o que é o para-raio das palavras atrativas. Ele é super atrativo. Então eu tenho que colocar aqui, perto dele, que os seduzem. E o verbo atribuir, ele é um verbo que transita. Só que, não sei se vocês notaram na construção, aparece assim, não atribuo o poder.
Na sequência está lá assim, ó, não atribuo o poder. Já que você está aí, você aproveita para ver que o verbo atribuir é um verbo transitivo direto, porque a coisa atribuída está aqui, ó. É o poder. Só que isso não está no jogo. Isso não está sendo sublinhado para ser trocado. O que está sendo sublinhado é essa parte aqui, ó. E essa é a parte I do verbo transitivo. Aquela parte que vem com a preposição. E aí que a conta bate, gente. Esse é um objeto indireto, introduzido pela preposição a, que indica o destinatário do poder. O poder vai ser atribuído a alguma coisa. Nessa frase, o poder vai ser atribuído a meus olhos. Esse é o momento, a hora e a vez do pronome lhes. Objeto indireto introduzido pela preposição a é o destinatário do poder. Essa é a hora do pronome lhes. E como temos o não, ó. O não é o super bonder das palavras atrativas, gente. Sacaram? O que e o não, a prova está te dizendo assim, ó. Eu não quero que você perca tempo com a colocação pronominal. Estou te dando moleza aqui, ó. Eu quero que você saiba usar os pronomes. Quais são os pronomes? Agora é não lhes atribuo. Não lhes atribuo o poder. Tá bem? Na questão 147, a alternativa correta é a alternativa da letra D. Tudo bem? Nível de dificuldade dessa questão, gente. De 0 a 10. Pensa assim, ó, de 0 a 10. Vamos dar o valor 1, vai. Você fala, professor, a minha apostila está com problema de impressão. O ar está meio apagado. Tá bom, vai. Mas sacaram, ó o que você tem que distinguir. Aquele tem preposição, lá não tem. Isso é muito fácil. Ok? É isso que está sendo aí a diferença. E voltem a si próprios e perguntem, por que que a prova bate nessa tecla? Né? Por que que a prova produz questões? Porque o brasileiro não tem habilidades com a preposição a. O brasileiro não tem, então, a diferença do os e do lhes no português. Você não sabe classificar a preposição a, consequência imediata, não saberá usar o pronome os, o pronome lhes no português. Então, a 147, letra D, nível de diferença, de dificuldade. Vamos colocar nível 1. Tempo de resolução dessa questão, 2 segundos, 1 segundo e meio. Ok? Perceba então agora para nós concluirmos o raciocínio. Você chegou a essa lição, e essa lição trouxe o seguinte problema. Lá no primeiro capítulo, o capítulo foi regência. O segundo capítulo foi a crase. Agora chegamos ao pronome o versus pronome lhe. Sacaram? Isso na tua cabeça tem que virar um capítulo só. É uma mesma lição. Tudo bem? Quando eu vejo a frase, li a revista, eu sei que esse a é um artigo. É isso que eu estou observando. Agora, se eu disser, atribuir erros à revista, é esse momento aqui que eu estou, num ambiente escolar, me preparando para o concurso público. Porque dominar esse momento aqui é que me faz, de repente, sair de um salário para o outro. Né? De uma realidade para outra, de solteiro para casado. Tem alguns que estão nessa fase de querer casar. Né? Passar no concurso para casar. Saber colocar o acento grave. Saber chamar isso aqui de objeto indireto. Né? E agora, ó, é li a. A revista vai virar o pronome a. Só que a revista aqui de baixo vai ficar atribuir lhe erros. Professor, como que eu vou distinguir o uso do lhe e do a no português? Primeiro a função, depois a forma. Primeiro a função, depois a forma. Sacaram?
E aí é bacana você entender que isso aqui vai virar uma lição só para você poder chegar na voz passiva, para você poder chegar na concordância e assim por diante. Vai se transformar na tua cabeça numa única lição. Não há essa divisão. Tá legal? Nós vamos então para o intervalo agora. Você vai dar aquela gelada, porque você já entendeu. Na volta, o que você vai fazer? Você tem que fazer umas 10 questões. Na sexta, sétima, aquilo que está enferrujado ou mal encaixado, vai ter que começar a funcionar. Porque está tudo sublinhado, tudo desenhado. E repito, nível de dificuldade muito baixo. Eu preciso pegar essa questão e dizer, essa é uma das questões mais simples do concurso. Tá bem? Quando voltarmos, tipo de pronome, colocação do pronome, adaptações que podem existir. São 3 coisas que vão funcionar nesse tópico dos pronomes. Tá bem? Voltamos daqui a pouquinho então. Até lá.